Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo aconteceu e eu acredito que com muita gente acontece. A gente, antes de se converter, era uma pessoa desencanada, né? Despreocupada com a vida. E aí se converte e a pessoa começa a se encanar com tudo, porque é muita coisa acontecendo, muita luta. E aí você se pergunta, meu Deus, por quê? Então hoje você vai entender o porquê de tudo isso. E o que fazer para a gente ficar firme. Olha bem, está em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, Paulo está dizendo o seguinte: você precisa ter uma armadura, porque as ciladas não vão parar só porque você se converteu. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora você entende por que eu me converto e é luta e mais luta. Existe também a maldade espiritual nos lugares celestiais. Às vezes no lugar que você está, que você diz assim, poxa, eu estou hoje na igreja, na presença de Deus e acontece tanta coisa até mesmo ali, porque o diabo ele não escolhe lugar, ele vai usar pessoas. E você tem que só permanecer firme no teu foco, isso vai passar. Aí ele dá a dica de como a gente vai passar por isso, sem desanimar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, você fica firme. Isso é glorioso, amiga. Sabe por quê? A gente às vezes fala assim, poxa, eu fiz de tudo. Já fiz de tudo. Deus é testemunha, eu já fiz de tudo por esse problema. Mas isso não se resolveu. E aí a pessoa começa a desanimar. Mas Paulo falou assim, olha, se você tiver essa armadura, você vai resistir no dia mau, porque o dia mau vem, tá? Ele vem para todo mundo, cristão ou não cristão, o dia mau vem. Só que a gente, havendo feito tudo, a gente continue firme. Isso é muito bacana, gente. Você entender isso, porque às vezes a gente vê cristãos que dizem assim, só vitória, só vitória. E não é, a vida não é só vitória, a vida é luta. A gente tem luta em casa, no trabalho, com pessoas, né, da própria família, com amigos, porque a vida é assim. Conviver com o ser humano é difícil, porque cada um tem o seu pensamento, cada um tem as suas manias, cada um tem o seu jeito. E ainda temos uma força espiritual da maldade que atua em lugares celestiais. Então é muitas coisas que acontecem para nos desanimar. E aí nós temos que ter essa armadura para nos proteger. Então ele diz assim, ó, no 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A gente tem que andar na verdade, falar a verdade, viver na verdade, porque ela nos guarda. E vestida a couraça da justiça, nosso Deus é justo. Então, ainda que a gente passe por injustiça, eu não pago na mesma moeda. E calçado os pés para a preparação do Evangelho da Paz. Gente, isso aqui é tão glorioso, porque a gente, mesmo passando tanta coisa, a gente continua falando de Jesus.
Às vezes você diz assim, poxa, Valéria, olha, eu passo uma luta danada. Mas, sinceramente, eu não deixo de falar de Jesus, não. E aí continua. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A gente tem que guardar nossa fé a um ponto que a gente pode ouvir o que for. Não está na palavra de Deus, aquilo não pode nos afligir. Não pode nos fazer duvidar. A palavra de Deus adverte muito sobre isso. Não seja como criança, levado por qualquer coisa que você ouve. Não podemos, a nossa fé tem que estar firme. Eu lembro que uma vez estava eu e Luiz conversando com um senhor, e ele é muito estudado, então ele assistiu uma matéria, cientista falando, né, que o Mar Vermelho, na verdade, não foi o Mar Vermelho, foi o Mar de Juncos, e que não era um lugar tão fundo. Então, como é que os egípcios passaram por ali e se afogaram? Aí eu olhei para ele assim e falei assim, olha, se isso é verdade, então o milagre é maior do que eu imaginava. Muito maior. Porque se os egípcios se afogaram no lugar raso, os cavalos, as carroças ficaram ali no lugar raso, o milagre é maior do que a gente possa imaginar. Então, não é nada do que a gente ouve que pode abalar nossa confiança. A gente lê a palavra e a gente crê nela. E por que a nossa fé tem que estar sempre protegida? Porque com ela, com essa fé protegida, o escudo da fé, a gente tendo essa fé bem firmada, a gente apaga todos os dardos, inflamados do diabo. Entenda isso. Eu era uma pessoa desencanada, hoje eu fico preocupada. Apaga esses dardos que vêm na tua cabeça. Deus te escolheu. Você não caiu de paraquedas, você não está aqui por acaso. Você crê. Você consegue apagar esses dardos inflamados que vêm para te, para te destruir mesmo. É um bombardeio. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação protege a tua cabeça, a tua mente. A mente da gente tem que estar renovada. Não fica com os pensamentos ultrapassados, não. A palavra de Deus, ela é viva. Quando a gente lê, ela traz um ânimo, uma força, uma coisa sobrenatural. E ela vai realmente fortalecendo o nosso pensamento. Você pode perceber isso, porque eu percebo na minha vida, né? Às vezes, quando eu sinto alguma coisa física, uma dor, alguma coisa assim está acontecendo, gente, imediatamente vem um bombardeio, né? Será que é isso? Será que é aquilo? Mas aí a gente tem que se acalmar, botar a cabeça para funcionar. Poxa, o que eu tô deixando de fazer? O que eu fiz de errado? Deixei de beber água, não tô comendo direito, não dormi direito. Bota a cabeça para funcionar. Tua mente, rapidamente, você vai entender, não, isso não é nada não. Acabou. A nossa cabeça tem que ter um capacete, focando na salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, isso tudo que eu falei, tá? A armadura fica pronta por causa da palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A gente tem que estar focada nela e é ela que dá a direção para a nossa vida, é ela que nos guia. Quando vem alguma coisa, a gente tem como rebater. É uma arma, amiga. E às vezes você não faz uso dela. Porque na hora que vem uma sensação, um problema, uma dor, alguém fala alguma coisa, você não consegue reagir. Às vezes a gente não precisa reagir falando para a pessoa. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas dentro da gente a gente tem que falar. Eu não sei se vocês lembram desse áudio que eu falei, né? Que o que nos separará do amor de Deus? Então, quando acontece alguma coisa, aí eu faço cara de paisagem e digo dentro de mim, porque eu estou certa, estou convicta que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios pode me separar do amor de Cristo. Isso é glorioso!
A palavra de Deus nos dá essa sustentação para esses dias, para esses momentos. E aí, para terminar agora tudo, para selar aquelas brechinhas da armadura, né? Porque a armadura tem as suas brechinhas. Ele diz, orando em todo o tempo e vigiando. Fazendo isso, você vai ficar bem, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. Tchau.